Aí faço logo para não esquecer. Vai anotar, né? Porque vai ser disponibilizado. Isso. Então, gente, Nelse, porque ela me pediu para falar um pouco sobre elaboração de artigos científicos, e é uma coisa, mesmo sendo uma coisa que nós todos, eu, ela, o Vai, todos os docentes, façamos com frequência isso, na hora de sistematizar isso, ou até mesmo de dar informações para vocês, a coisa fica um pouco solta. Então, eu tive a oportunidade de tentar fazer não digo um resumo, mas um passo a passo, explicando cada item de um artigo que seria importante ser definido. Então, foi muito bom para mim também. Então, hoje eu vou falar sobre um breve guia para elaboração de artigos científicos. Eu usei esse material de apoio que eu encontrei, um artigo muito interessante. Esse artigo eu não estou enxergando. Vocês estão enxergando? Não. Agora. Não? Não. É porque eu coloquei no modo... Eu vou tentar de novo. Eu coloquei no modo apresentação e eu não sei se foi por isso que ele saiu. Vamos lá de novo. E aí, gente? Ainda permanece a tela preta, professora. Então, está entrando, eu acho. Eu acho que tem que compartilhar a tela. Compartilhar a tela, e daí com o som, que daí você movimenta, não tem problema. Eu vou tentando, porque e agora nada? Então, vamos lá de novo. É que como eu abri a tela, eu não sei se demora mais. Que hoje a internet não está boa, né? Pelo menos a minha aqui está dando sinal de má qualidade. Então, eu vou deixar, então, a tela menor, tentar, e ver se vocês conseguem enxergar. Eu acho mais fácil, professora. Às vezes carrega muito, né? Pesa aí por isso. Vamos tentar desse jeito. Agora foi. Então, tá. Se ficar muito pequeno, se vocês quiserem, eu tento aumentar um pouquinho mais. Aí, tá bom? Tá ótimo, Regina. Tá bom. Então, tá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de como o passo a passo de como a gente elaborar um artigo e a importância disso, né? E depois falar um pouquinho sobre o qualis das revistas, né? E como escolher essas revistas para publicação. Ops, deixa eu diminuir agora, ficou muito grande. Bom, então, qual é a importância de publicar um artigo científico? Porque, na maioria das vezes, quando a gente entra no mestrado, a gente ou faz um curso de pós-graduação, a gente pensa que o final do nosso trabalho é um TCC ou a nossa dissertação. Mas, na verdade, esse é apenas um dos pré-requisitos ou uma das necessidades que a gente tem para defender um mestrado. Mas a dissertação, como ela acaba sendo restrita, por exemplo, a CAPES, ou ao banco da CAPES, ou a própria instituição, você tem uma divulgação restrita desse trabalho. Então, uma forma de você divulgar o seu trabalho e compartilhar o que você fez de novo e que é importante para conhecimento científico, seja da área das ciências, da área da saúde, do ensino, ou qualquer outra área, é o artigo científico, que ele tem um alcance muito maior. Ele tem um alcance mundial. E isso também, e o alcance dele, mais para frente a gente vai ver, vai depender também da qualidade e do tipo de revista que você escolhe publicar o seu trabalho. Então, esse é um aspecto muito importante, né, quando a gente entra para a vida acadêmica, né, que é não só realizar o trabalho em si, mas também fazer a sua divulgação para os nossos pares, né? Então, o artigo científico, então, ele é a engrenagem que vai movimentar
a atualização do conhecimento, que é gerado por meio de uma rede de colaboradores. Então, nós somos uma rede, nós fazemos parte de uma rede de colaboradores, uma rede de pesquisadores que estão desenvolvendo seu trabalho em determinadas áreas, tá certo? Então, a publicação, então, ele movimenta, além de tudo isso, ele movimenta a ação, né, do seu trabalho. Você tem um trabalho que é relevante, que é de interesse para a comunidade, né? E uma das consequências diretas é a qualidade e a relevância de um trabalho, ou seja, a citação vai depender da qualidade do seu trabalho, certo? Ou a qualidade de como você está apresentando o seu trabalho para a comunidade. Porque muitas vezes você tem um trabalho muito interessante, mas você não sabe vender o seu peixe, ou seja, você não faz essa divulgação de uma maneira que seja eficiente, tá certo? Então, a citação é um indicador, né, vai contribuir, então, para o pesquisador ter uma ideia, né, e a sua visibilidade, né, da credibilidade e visibilidade do seu trabalho, tá certo? Vamos lá. E agora não quer andar, vamos agora. Então, quando a gente vai fazer, então, um artigo científico, a gente tem que ter em mente algumas coisas, né? Que consiste em saber que a ciência nunca parte do zero, ou seja, a gente vai partir de um referencial teórico, seja teórico específico da área, certo? E toda a produção científica, então, ela vai utilizar o quê? O conhecimento existente, ou seja, prévio, acerca do tema que você está estudando. Então, é importante a gente contextualizar o nosso trabalho no meio acadêmico ou no meio científico, tá certo? Porque como a gente não está partindo do zero, a gente tem que contextualizar em que momento o nosso trabalho se encaixa. E, para isso, a gente tem que fazer uma introdução, uma revisão bibliográfica acerca daquele tema. Então, novos artigos científicos têm como ponto de partida o quê? Propor inovações metodológicas e descobrir coisas novas. Então, você contextualiza o seu trabalho e você insere no universo que você está estudando e você vai inserir o que você está trazendo de novo, né, para aquele tema. Gente, eu não falei no início, mas vocês podem interromper a hora que vocês quiserem para tirar dúvidas, perguntar, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, aproveitem, né? Porque no momento que surge dúvida, então, tem aquela ideia de levantar a mãozinha, né? E daí um ajuda o outro se a gente não estiver vendo a mãozinha, né? Isso, porque eu acho que eu não vou conseguir enxergar, porque a tela do Teams fica pequenininha, né? Só fica aparecendo a minha apresentação, tá? Então, por favor, fiquem à vontade. Porque até agora, né, pessoal, a Regina está dizendo uma coisa que é fundamental, que é importante uma boa revisão da literatura, que é o passo zero, vamos dizer assim, né, Regina? De toda pesquisa. Então, antes de entrar mais em detalhes sobre a estrutura do artigo, a gente vai falar um pouquinho sobre a categoria dos artigos. Então, existem diferentes tipos de artigos, e aí, Nielsen, você pode complementar na área do ensino, tá? Então, há várias categorias de artigos, cada uma com características e finalidades diferentes, peculiares. Então, a escolha sobre qual a categoria que você deseja, né, trabalhar, vai depender do quê? Da natureza do seu estudo e das características editoriais do periódico que você vai escolher. Então, por exemplo, na área das ciências, as categorias de artigos, na sua maioria, são artigos de revisão ou artigos originais de pesquisa. Então, os artigos de revisão, você vai trabalhar com dados que já foram publicados e fazer uma correlação entre eles, uma análise deles. E o artigo original é a sua pesquisa propriamente dita. Na área da saúde, nós temos, além desses artigos de revisão, que a gente chama de revisão narrativa, você tem revisões sistemáticas, né, que envolve, além de você descrever os trabalhos, mas você fazer um estudo mais aprofundado e
desses trabalhos já realizados, e nas revisões sistemáticas envolve trabalhos clínicos, né, a parte estatística, artigos de meta-análise, artigos originais de pesquisa, aí também tem os relatos de casos, então é uma coisa muito mais ampla, né, as categorias. Na área do ensino, a gente tem os artigos originais, que podem envolver relatos de casos, né, quando você estuda especificamente um trabalho, pesquisação e artigos de revisão. Aí, Niel, você pode interferir, porque eu não sei se existem outros tipos de... Eu não tenho tanta profundidade na área do ensino. Então, na área do ensino, a gente tem ainda a oportunidade de fazer, como você falou, revisões sistemáticas, mas as revisões sistemáticas elas podem focar bancos de dados, não só de artigos, mas também os bancos de dados de teses, de dissertações e de eventos, porque na área de ensino, diferentemente da área da saúde, há uma importância em olhar o que acontece nos eventos também, por conta das características da área do ensino, né? Nos eventos, muitas vezes aparecem não só relatos de caso, mas também pesquisas em andamento que envolvem produções específicas para ensino que podem ser usados por outros pesquisadores. Mas é muito próximo, quando a Regina colocou ali, mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que eu vejo assim, de um pouco diferente é que no ensino a gente dá um pouco mais de valor aos eventos, né? Só isso, Regina. Bom, então, quando você vai, então, iniciar, né, a produção do seu artigo, o que é importante, então? Você estabelecer, escolher qual a categoria, né, da sua produção e escolher a revista que você deseja publicar, tá certo? Porque cada revista tem suas características. E, pelo menos na minha experiência, eu vejo que quando você escolher a revista, você vai ver os pontos importantes que são necessários para você construir, né? Vai depender das características específicas de algumas revistas. Então, você já faz dentro do molde da revista, certo? Então, um artigo científico deve ser capaz, então, de quê? De sintetizar de forma clara e simples a história científica de uma pesquisa. Ou seja, aquilo que a gente falou lá na frente. Você fazer uma contextualização do seu trabalho dentro do tema, tá certo? Então, o que é essa história científica? Então, é a sequência de eventos que movimentou e conduziu e embasou a sua escolha de estudo, certo? E de modo, né, e a escolha do método que você usou também, e a interpretação, né, dessa escolha. Então, a introdução ela é muito importante. Depois a gente vai ver mais para frente, porque uma introdução bem feita, você vai atrair a atenção do leitor, tá certo? Que é o que a gente quer, né? Muitas pessoas leiam os nossos artigos. Claro. Então, na construção do artigo, então a gente tem que selecionar apropriadamente o conteúdo do artigo, ou seja, quando você escreve uma dissertação, as dissertações elas são muito mais longas, você tem que ser muito mais detalhista, sua introdução também é muito maior, e você está lendo várias coisas, você está fazendo um levantamento bibliográfico o mais completo possível, então você tem muito material, precisa fazer desta forma para mostrar o seu conhecimento e o seu envolvimento, né, com o trabalho. Mas o artigo científico, normalmente, eles têm tamanhos fixados, né? Por exemplo, resumo, 200 caracteres. A introdução não pode ser tão longa assim. Mesmo no ensino, sendo muitas vezes os artigos mais longos do que os artigos na área da ciência ou da saúde, eles têm um limite. Você não faz um artigo de 100 páginas. Então, por isso que é importante você escolher o conteúdo do artigo. E muitas vezes seu projeto é muito maior do que aquilo que você vai relatar. Então, você deve escolher apenas um conjunto de dados que traz contribuições efetivas para o meio científico, ou seja, não é necessário a inclusão de todas as medidas e análises realizadas,
Mas também, por outro lado, não se deve fragmentar um estudo em vários microartigos, que aí você a qualidade do artigo, certo? Pois isso diminui o impacto e o caráter inovador da sua pesquisa. Então, isso é uma análise que você tem que fazer muito bem feita. E às vezes você pensa, eu preciso de ter uma publicação, número X de publicações. Pega e vai compartimentando o seu trabalho em vários microartigos. Só que aí você acaba não conseguindo inserir esse seu trabalho numa revista de qualidade. Você pode até publicar, mas é publicar numa revista inferior, que como não é uma revista que tem muito impacto, que a gente vai falar mais para frente o que é esse impacto, não vai ter visibilidade. Então, você perde nesse aspecto, né? E você tem que mostrar a precisão e novidade no conteúdo que você está trabalhando, no seu manuscrito, tá? Então, você tem que... É como se fosse a gente não estuda marketing, a gente devia ter um curso de marketing, mas a gente tem que usar um pouquinho de marketing na hora que a gente vai escrever nosso artigo, porque a gente tem que ressaltar o que é importante, o que de novo você está trazendo sobre aquele tema, certo? A estrutura geral de um artigo, tá? É claro que isso varia um pouco disso. O resumo varia também, às vezes tem revistas que é um texto, é um parágrafo único, tem revistas que dividem em parágrafos, um pouquinho da contextualização, a introdução, resolução, conclusão, tudo bem pequenininho, como se fosse um resumo mesmo, mas dividido em tópicos. Então, isso varia de revista para revista. Mas as características desses tópicos, eles não variam muito, tá certo? Você deve colocar lá dentro. Então, um artigo, então, ele é dividido por título, nome dos autores, resumo, palavras-chave, o resumo e o abstract, né, que é a mesma coisa, só que em níveis diferentes, a introdução, alguns artigos colocam como desenvolvimento, outros como resultado de discussão junto, e outros ainda como resultado separados da discussão. Isso são características de cada revista. E as conclusões ou considerações finais, e por fim, a bibliografia ou referência, tá certo? Aí vamos lá. Então, o título, o resumo, apesar deles aparecerem logo no início do artigo, normalmente a gente deixa para escolher o título definitivo e final de o título e o resumo, eles devem ser preferencialmente elaborados ou definidos que ambos têm uma função de despertar a atenção do leitor para o artigo. Então, você tem que botar um título que chame a atenção, descreva o que você está fazendo, mas chame a atenção. E quanto mais claro e bem definido estiver o artigo, mais Regina, dá esse um minutinho. Tá cortando muito, viu? Tá muito ruim o áudio. Eu não sei se para todos, mas pelo menos para mim. Melhorou agora? Melhorou, Regina. Sim. É porque eu vou me distanciando sem querer. Quando eu fui diminuir a qualidade, vocês falam. É que eu vou me distanciando do fone. Tá bom. Mas até então, vocês conseguiram ouvir? Se você puder só voltar um pouquinho, né? Eu acho que... A partir de onde? Aqui... você falou do título, que embora seja muito importante, vem de cara, ele fala por último, depois começou a cortar. Então, o título e o resumo são pontos importantes do artigo. Por quê? Quando a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente pega inúmeros artigos. A gente encontrou 300 artigos. Então, você não vai ler na íntegra os 300 artigos de início. O que é que você vai fazer? Você vai ler o título e o resumo. Primeiro, você escolheu aqueles 300 em função muito do título, se estava relacionado com o seu trabalho. E o resumo vai te dizer se é interessante o artigo ou se não é interessante. Então, eles precisam estar sendo muito bem elaborados, tá certo? Então, quanto mais claro e bem definido estiver o conteúdo aqui não é artigo, é resumo, maior a chance de atrair a atenção dos seus pares, ou seja, dos leitores, das pessoas que se interessam, tá certo? Então, eles normalmente... E muitas vezes, você, no decorrer da construção do artigo, você vai mudando a sua ideia inicial. Então, o resumo, ele tem que, de fato, como o nome diz, resumir o
que você está trabalhando. Então, você tem que colocar alguma coisa dos seus resultados, da sua discussão, da sua conclusão. Então, é importante que ele fique no final. A sua elaboração fica mais para o final do artigo, certo? Continua. Eu voltando aqui, peraí. Aí, o nome dos autores. A ordem de apresentação dos autores vai variar de área para área. Por exemplo, na área das ciências e da saúde, normalmente o primeiro autor é quem faz os experimentos, provavelmente o aluno, ou se foi um artigo só de pesquisadores, o pesquisador principal. E o último também é o responsável pelo artigo ou pela orientação. Na área de ensino é diferente, ele tem outras peculiaridades. Normalmente, é o primeiro e o segundo que são mais importantes, não é, Nilce? Sim. Na área do ensino, dificilmente você tem um artigo, claro, de revisão não, mas um artigo que vai relatar uma pesquisa completa. Se essa pesquisa é ligada a um projeto de um grupo, tudo bem, pode entrar todo o grupo. Mas se o projeto está ligado especificamente à pesquisa de um aluno, é esse aluno e o orientador, né? Que, a menos que o professor, por exemplo, isso foi aplicado em uma escola, e o professor participou também de todo o processo. Em geral, se pode colocar também. Mas na área de ensino não é muito bem visto um trabalho que tem 10, 12 autores, a menos que ele seja de um projeto ou que você esteja discutindo construto teórico, né? Então, tem umas peculiaridades, mas isso acho que não vale a pena a gente aprofundar muito agora, porque a ideia é ter uma como diz, uma ideia geral de como é a construção de artigo, não é isso, Regina? Isso. E as palavras-chave, elas também são importantes porque elas vão nortear a pesquisa, né, do indivíduo quando está fazendo o seu levantamento bibliográfico. Então, ele deve representar o tema do artigo, certo? Continuando, então, falando sobre a introdução. Que a gente falou lá na frente, falou que a principal função, então, da introdução é apresentar brevemente ao leitor a história que gerou a pergunta de pesquisa. A estrutura da introdução parte daquilo que é conhecido ou consagrado sobre o tema em questão, né? E vai em direção ao quê? O que ainda não foi realizado ou que você está apresentando, que é o que vai ser apresentado no seu trabalho. O autor deve ser capaz de explorar resumidamente os tópicos cruciais para delinear, então, o seu estudo. Então, para isso, ele precisa ler bastante sobre o seu tema, para ele ter propriedade para falar sobre o que já foi feito sobre aquele trabalho. Então, assim, é importante que os autores expor claramente quais são as lacunas do seu trabalho que o seu trabalho pretende preencher. Então, na verdade, se você está fazendo alguma coisa nova, então você vai apresentar o que já existe, o que tem, e o que é que você está trazendo de novo para contribuir naquela área de conhecimento. Apresentar os objetivos como perguntas ou hipóteses, né? Pontuais ou não genéricas. Então, você tem, no final da sua introdução, você acaba colocando quais são os objetivos, quais foram os objetivos de você desenvolver aquele trabalho, ou a hipótese, certo? Então, a introdução ela tem que ter esse histórico do seu assunto, você mostrar o que está faltando, a lacuna que tem sobre aquele assunto, que é o que você pretende preencher, e o objetivo seus objetivos na hora de que você para construir aquele trabalho. Né? Aí vem os métodos e a metodologia. Então, como realizou aquele estudo, que é a metodologia. São detalhes dos procedimentos envolvidos na concretização da pesquisa, para garantir que o leitor possa interpretar corretamente os resultados e reproduzir o estudo, se ele quiser. Tá? Então, o artigo, isso acontece muito na área da ciência, né? Você tem que descrever de maneira clara como você fez determinado produto, sei lá, alguma análise, para que ela possa ser reprodutiva, se você quer divulgar o seu trabalho.
né? Para que outras pessoas usem aquilo como referência. Devem ser descritas apenas as metodologias utilizadas para sustentar os resultados e conclusões que você está colocando naquele artigo. Porque, dependendo do tamanho do projeto que você desenvolveu, você pode ter mais de um. Esse trabalho pode gerar mais de um artigo, tá? De porte. Então, você não vai colocar toda a metodologia que você usou no projeto inteiro, não. Só aquilo que se refere aos resultados e às conclusões que você está trabalhando naquele artigo. As características da metodologia vai depender, então, do caráter da pesquisa. Então, o formato da metodologia também vai depender do tipo de pesquisa. Uma pesquisa, uma revisão sistemática tem uma forma de você descrever a metodologia diferente de uma metodologia de um trabalho experimental, por exemplo, certo? Ou de estudo de caso. Então, a metodologia está muito ligada ao tipo de artigo ou de trabalho que você desenvolveu. Certo? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, professora. Sim. Tudo bem, professora. Eu acho que isso aí é muito importante, porque o aluno, muitas vezes, ele pensa que ele vai colocar a metodologia da pesquisa grande dele. Não é o método que ele usou para aquele trecho, para aquele conjunto de dados que ele vai focar no artigo, não é isso, Regina? Isso mesmo. Então, agora a gente vai falar sobre resultados e discussão, tá? Então, como eu falei para vocês, alguns artigos denominam desenvolvimento, outros separam os resultados da discussão e outros fazem as duas coisas. Né? Isso também vai depender da revista e das características do próprio pesquisador, de como ele gosta de trabalhar isso, tá certo? Então, os resultados devem estar diretamente associados aos objetivos. Isso é muito importante, porque você tem uma pergunta, né, ou uma hipótese, ou os objetivos que você propôs no seu trabalho, e os seus resultados, eles têm que responder àqueles objetivos, né? Ao descrever os resultados, é sempre importante ter em mente o quê? As perguntas de pesquisa e os objetivos. Então, você tem que estar sempre linkando, tá certo? Os resultados com a sua pergunta de pesquisa. Se há muitos resultados e objetivos, você pode dividir isso em tópicos. Isso também vai ser característico de cada tipo de categoria de artigo, né? E mesmo de como você, o autor, né, acha mais fácil de descrever os seus resultados, de forma que fique clara, sempre pensando na clareza, né, da sua escrita. Apresentar as análises realizadas de forma clara, que eu acabei de falar. E utilizar ilustrações, como exemplo, tabelas, gráficos, quando necessário, porque isso facilita o entendimento, né, dos seus resultados, tá certo? É claro que existem trabalhos que você não tem como trabalhar com essas ilustrações, mas ok também, né? Bom, falando agora da discussão. Então, a função da discussão, então, é o quê? Resgatar os principais achados do seu estudo. O que é que você achou de novo do seu estudo? Você mostrou os seus resultados, e desses resultados, o que é que você consegue tirar de importante, né? Como é que você discute esse... Então, a discussão é esse momento, onde você vai resgatar os principais achados do estudo e discutir com o conhecimento gerado por esse resultado, pode contribuir com o contexto científico atual. Nesse momento, gente, você tem que estar linkando o seu trabalho com a literatura, porque, como a gente já viu, o seu trabalho não é único, você não está estudando uma coisa que ninguém nunca estudou. Então, você fez uma contextualização lá em cima, e na discussão você tem que voltar para isso, para contrapor ou para confirmar aquilo que já estava na literatura, tá certo? Se os resultados trouxeram alguma coisa que é diferente do que foi colocado, ou você está propondo uma nova teoria, você tem que, de toda forma, você está contextualizando o seu trabalho na discussão também, tá certo? Porque senão fica uma coisa muito solta, sem um parâmetro de comparação ou de que você possa usar para discutir os seus trabalhos, tá certo? Então, como vocês podem ver, o artigo ele está todo, cada item, ele está linkado com o outro, tá? Ele está complementando o outro. Bom,
E, por último, as conclusões, né? Ou considerações finais, tá? Dependendo de como isso é apresentado na revista, no artigo. Essencialmente, a função da conclusão é o quê? Responder aos objetivos propostos, enfatizando a novidade encontrada em seus resultados. Então, na conclusão, você vai sintetizar o que o seu trabalho trouxe de novo, mas sempre linkando ou respondendo os seus objetivos ou a sua pergunta de pesquisa, tá certo? A conclusão, por outro lado, deve ser apresentada no presente, tá? Porque você realizou uma coisa nova, que é atual, tá certo? Em alguns períodos, a conclusão não constitui uma sessão independente, ou, desculpe, em alguns periódicos, tá? Por quê? Alguns periódicos aceitam ou preferem que a conclusão seja a finalização da sua discussão. Então, a conclusão não constitui uma sessão independente, mas, mesmo assim, ela deve dispor das mesmas características mostradas aqui em cima, porque ela continua sendo a conclusão ou as conclusões do seu trabalho, tá certo? Ela só não está dividida em um tópico específico. Bom, a bibliografia ou referências do artigo, também a forma como você vai apresentar, ela vai depender de cada artigo, mas é importante que você não pode fazer uma formatação das referências independentes, por exemplo, uma usando as normas da ABNT, a outra, uma outra norma. Não, elas têm que seguir uma única norma e essa norma é estabelecida pela revista. Isso também é muito importante, porque os editores e os revisores detestam quando as referências bibliográficas estão formatadas de forma inadequada. E, olha, os orientadores também não gostam, nem a banca de examinadora, tá, gente? Então, fiquem atentos, tem que seguir as regras. É chato, muitas vezes, a gente tem que ser minucioso, mas lá em outubro, o Márcio vai mostrar para vocês como organizar as bibliografias de uma forma mais fácil e que ajuda vocês a não cometer esses enganos, tá bom? Então, essa é a estrutura básica de um artigo. Você falou, eu preciso falar, viu, Regina, não é muito. Porque realmente você tocou num ponto importantíssimo, não em relação ao artigo apenas, mas aqui o aluno está escrevendo para a dissertação e manda para nós, né, no processo de construção. O aluno sempre fala, depois eu arrumo as referências. E daí o que acontece é que muitas vezes vai para a banca e daí falta referência, está no texto, não está no final. Então, isso é muito desagradável para o orientador, né? Então, uma das coisas que a gente aconselha que vocês sejam muito precisos utilizou uma obra, já coloca lá a citação sempre, não deixar para depois, né? E isso que a Regina falou. No caso da dissertação, é ABNT, então já vai deixando tudo em ABNT. Se você vai escrever um artigo, vai depender da revista, se é a APA, se é Chicago. E hoje em dia tem várias possibilidades, como a Regina falou, a gente convidou o professor Márcio, ele vai falar sobre o Mendeley. Hoje também tem no Google Scholar, que vem certinho nas principais, né? Na APA e na ABNT você consegue pegar, então não tem mais justificativa, né? Porque hoje com as ferramentas Word, tudo, é fácil você não deixar escapar nenhuma bibliografia que foi citada. Ou então você colocou um autor, daí no final resolveu tirar aquele autor, mas deixou lá nas referências. Isso os pareceristas realmente odeiam, você compromete às vezes o teu trabalho no momento que você não tem cuidado com a forma. É isso, né, Regina? Isso. E outra coisa importante que eu quase ia esquecendo é o quê? No ensino, você não tem esse rigor, porque muitas vezes você usa artigos que são referências daquela metodologia, do referencial teórico que você está trabalhando. Mas quando você trabalha na área da saúde, das ciências exatas, das ciências em geral, artigos recentes é muito importante, porque muitas vezes se você faz um trabalho experimental, você tem que estar mostrando que você está dentro do contexto atual. Então,
tem que ter pelo menos 60% dos artigos dos últimos anos. Então, isso muitas vezes, isso na maioria das vezes, exigido pelas próprias revistas, tá certo? Então, isso a gente tem que tomar cuidado também em verificar qual é a exigência daquela revista com relação à atualização das referências. Mas isso que você está falando é super importante, Regina. Embora na área do ensino a gente tenha o hábito de citar, muitas vezes você vai citar Piaget. É uma referência importante, embora seja antiga, né? Mas, se você está pesquisando, por exemplo, jogos digitais no ensino de ciências, imagina só, jogos digitais de um mês para outro modifica, aparecem coisas novas, tal. Então você tem que ter a preocupação de mostrar que você está acompanhando a evolução. Portanto, você tem que ter artigos citados, né? Você tem que ter referências bibliográficas citadas dos últimos anos. Não pode ser tudo lá dos anos 80, 90, não tem sentido, né? Então, isso que você está falando também vale para a área de ensino, não com tanto rigor como na área das exatas, né, ou das biológicas, mas também você não pode ter as suas referências todas antigas, né? Tem uma porcentagem mesmo que é admitido, mas não muito. E sempre olhar o que a revista coloca, porque muitas revistas elas dão muito valor a você citar publicações da própria revista para ajudar os indicadores da revista. Eu sei que isso é político, entretanto, se você está querendo publicar numa revista, é porque provavelmente essa revista tem aderência à sua área de pesquisa e deve ter artigos publicados lá que você já leu, né? Que você já se apropriou. Não sei se isso também acontece na saúde, Regina. Sim, acontece sim, muito. Ou então o determinado referi, ele fica, se ele é vamos supor, o papa do assunto, se você não referenciou ele, aí é difícil. Eles também verdade, né? Então, às vezes passou. Lá nos jogos digitais, você tem lá o Huizinga, que é o Papa, você tem que citar em algum momento, né? Você tem que citar algumas pessoas que são os mais os papas, é aquilo que você falou, daquilo que você está trabalhando, né? Então, gente, aqui ó, tem um resumo, depois como eu vou passar esse material para vocês vão enxergar melhor. Então, é um roteiro para a elaboração das principais ideias de um artigo de pesquisa. Então, ele resume mais ou menos o que a gente falou aqui, em forma de tópicos, tá certo? Então, eu não vou me ater muito, porque ainda tem outras coisas para a gente falar, tá certo? Mas aí fica para você, e vai ficar para vocês, né, a apresentação. Bom, então a gente já falou sobre como construir um artigo, as principais características de um artigo, e agora como escolher uma revista. Então, existem 6 pontos importantes que você deve ficar atento na hora de escolher uma revista. O escopo da revista, tá? A indexação, se a revista é indexada ou não, fator de impacto, o qualis da CAPES, open access e transparência. Então, vou falar sobre cada um desses tópicos, tá certo? O escopo da revista. Então, o escopo da revista é o quê? É a área de abrangência da publicação. Então, se você escolhe, tem uma revista que é muito boa, todo mundo fala dela, mas o seu trabalho não está dentro do escopo da revista, você vai ter um trabalho em vão, porque seu artigo vai chegar na revista, não vai passar do editor principal, porque ele vai olhar e dizer, olha, me desculpe, mas seu trabalho não está dentro do escopo da nossa revista. Então, é importante sempre entrar, né, na página da revista que você está interessado e ver se a área que ele está dizendo que eles aceitam o artigo, o seu trabalho está dentro daquela área de abrangência, tá certo? Aqui só alguns exemplos. Normalmente está escrito assim, tanto em português como em inglês, about the journal, sobre o jornal. Aí tem escopo da revista. Ou foco, que é a mesma coisa que o escopo da revista, tá certo? Então, todas as revistas, na sua maioria, têm isso bem claro.
Algumas são muito amplas, então é mais fácil você conseguir inserir seus trabalhos, e outras são muito específicas. No final, vou dar um exemplo das nossas revistas, onde a gente tem esses dois extremos, tá certo? Bom, a indexação. O que é indexação? Hoje você já deve ter ideia que existem vários bancos de dados, né? Então temos o Google Escolar, temos o PubMed, temos os periódicos da CAPES e muitos outros, que a depender da área, tá certo? Então, os indexadores são de dados que reúnem vários periódicos selecionados por meio de avaliação e alguns critérios da própria base de dados, certo? Então, por que é importante a gente verificar isso? Porque uma revista que está indexada nesses bancos de dados, nessas bases de dados, elas já passaram por um critério de avaliação, um crivo. Além disso, essa revista, o fato dela estar indexada, as pessoas vão atrás mais facilmente desses artigos, porque você entra na base de dados, por exemplo, na nossa área, PubMed, né? Tanto na área das ciências, como tem algumas coisas da área das artes. Eu vou lá no PubMed e começo a fazer a minha pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque lá eu sei que eu vou encontrar artigos referentes àquele meu trabalho. Então, eu não vou procurar direto no Google isso. Eu vou procurar numa base de dados que já selecionou artigos que trabalham com revistas que têm credibilidade de acordo com os critérios de avaliação para aquela própria base de dados. A mesma coisa vale para o CAPES periódico, o periódico CAPES, que é a base de dados da própria CAPES, né? Que a gente tem acesso a algumas revistas ou alguns artigos na íntegra, outros só no abstract, mas é uma base de dados confiável, né? Então, você não procura isoladamente, você procura diretamente na base de dados. Ou então, por exemplo, a base de dados da CAPES de teses, entendeu? Mas são sempre bases de dados, são bases de dados. É importante que você saiba se a revista que quer publicar seu artigo está indexada por causa disso, porque você vai ter uma maior visibilidade e você já tem uma avaliação prévia se aquela revista tem qualidade ou não, tá? Então, seu artigo vai ter uma maior visibilidade por esse fato. As indexações. Aqui um exemplo, tá? Aqui temos o periódico CAPES. Esse é uma base de dados da CAPES, né? Aqui está E você pode, se você botar periódicos CAPES, você entra lá na base de dados da CAPES. Se você botar PubMed, você acha. Google Escolar. E assim por diante. Tá certo? Então, normalmente, quando a revista tem... Oi. Pode falar, Inês. Na aula de metodologia, no semestre passado, foi dada uma aula e disponibilizado um material para o pessoal de como acessar, né, os periódicos da CAPES, o Redalic, que tem também bastante material na área de ensino, que é uma outra base de dados, e é gratuita, né, é acessível, e o que a Regina falou é bem importante. Nem sempre você encontra, você busca na base, você nem sempre encontra o artigo completo, mas hoje tem o ResearchGate, tem outras formas onde você consegue, muitas vezes, acessar esses artigos sem pagá-los, né? Porque uma das questões é que muitos dos artigos são pagos. É isso. Fator de impacto. O fator de impacto da revista é um critério, é um dos critérios, né? Hoje em dia existem vários critérios, né? Esse é um dos critérios que ainda está em alta, que é o fator de impacto dessa revista na divulgação científica. O que é isso? Esse fator de impacto vai depender do número, vai medir o número de citações dos artigos que são publicados pelo periódico. Então, quanto mais artigos ele tiver com número elevado de citações, esse fator de impacto ele é maior. Ou seja, mostra a visibilidade da revista e a qualidade dos artigos que são publicados naquela revista. Se uma revista aceita determinado artigo para publicação e o artigo é bom, esse é o conceito da coisa. Significa o quê? Que outros pesquisadores vão tender a citar esses artigos.
o seu próprio trabalho em seu próprio trabalho como referência. Então, ninguém vai citar um artigo ruim. Então, se você tem um artigo bom, é importante que você busque uma revista que tenha um fator de impacto elevado. Quanto mais artigos de boa qualidade uma revista publicar, mais vezes esses artigos serão citados e maior será o fator de impacto da revista. Daí o fato de algumas revistas serem muito criteriosas no tipo de artigo que ele vai aceitar, porque isso vai diminuir ou aumentar o fator de impacto dessa revista, tá certo? Então, por isso que é importante buscar revistas que tenham um fator de impacto interessante para a sua área. Isso também, gente, não quer dizer que é determinante, porque vai depender também do tipo de assunto. Às vezes você tem um assunto que ele é muito mais acadêmico, é um grupo menor de pessoas que se interessam, então, e aí não necessariamente o impacto vai ser elevadíssimo, mas a revista não perdeu a sua qualidade. Mas são casos específicos. Na sua maioria, é um fator importante de se observar na revista. Hoje, nós somos, vamos dizer assim, avaliados em uma das avaliações que a CAPES utiliza, né, para ver se um programa está indo bem ou indo mal, é a Qualis CAPES. Então, nós, programas, somos avaliados a cada 4 anos. Né? Então, os critérios usados pelo Qualis Periódicos para classificar os periódicos científicos, eles foram criados, por que ele foi criado? Para avaliar, para você ter uma forma mais qualitária de comparação, avaliar os programas de pós-graduação no país e uniformizar a avaliação das publicações do corpo docente-discente. Então, foi uma forma que eles encontraram de fazer uma uniformização e poder avaliar se estão indo bem ou indo mal em termos de publicação dos docentes e discentes. Então, a Qualis não deve ser um parâmetro isolado para avaliação da qualidade de uma revista. Ele, primeiro, não é uma base de dados, ele não é uma base de indexação, tá? Isso é uma classificação para a própria CAPES com um objetivo específico. O Qualis periódico não é uma classificação absoluta, todo ano você tem uma revisão desse Qualis, revistas sobem, revistas descem, revistas novas aparecem. E as revistas que não estão no Qualis CAPES também não significa que elas sejam de baixa qualidade. Só significa que o conjunto de pesquisadores daquela área aqui no Brasil publicam mais em determinadas revistas que em outras. Certo? Então, eles têm alguns parâmetros que eu não vou aqui entrar em detalhes para fazer a classificação dessas revistas. Uma delas é o índice de impacto, mas outras é o quê? É o número de pesquisadores, quanto essa revista é usada por esses pesquisadores. Esses pesquisadores publicam nessas revistas. Então, são alguns parâmetros característicos. Ele ajuda, sim, nos auxilia a escolher uma revista, mas ele não pode ser determinante, tá? Porque existem revistas de alto impacto, de relevância, mas que pode ser relevante para o seu trabalho, mas que não estão lá entre os periódicos Qualis CAPES, tá? Então, eu botei aqui o endereço, né, para vocês verem como é que funciona, mais informações sobre o Qualis. Alguém fez isso e eu achei super interessante e foi o que eu usei para colocar essas informações para vocês, de maneira mais resumida. Até 2016, até o último quadriênio, foi de 2013 a 2016, existia uma classificação, né, para você escolher essa revista no portal da CAPES, né, que é o chamado Qualis periódico, onde você escolhia a classificação de periódico de período, de interesse, escolhia a área de avaliação aqui, é que eu botei ensino, como exemplo, em todas as áreas de conhecimento, né? Você poderia pesquisar pelo ISSN da revista ou pelo título da revista, e você saberia qual era a classificação dela para aquela área específica, certo? Aqui está o endereço, para vocês que tiverem interesse. Esse novo quadriênio, que é quando a gente vai ser avaliado novamente, de 2017 e 2020, estão cogitando fazer voltando aqui, esse Qualis aqui, ele era específico por área. Então, o ensino tinha uma lista de artigos que era importante para ele, tinha classificação.
farmácia ou a biotecnologia. Começou a falhar de novo. Será que você afastou? Eu me afastei, desculpe. Para essa classificação de periódicos, os periódicos eles eram classificados por áreas específicas. Então, o ensino tinha artigos que eram importantes para o ensino e talvez não fossem tão importantes para a farmácia, não tinha tanto peso para a farmácia, e vice-versa. Então, eles eram separados por área. Então, nesse novo quadriênio, eles estão pensando em fazer de forma diferente. Isso está ainda em elaboração, e eles vão usar uma classificação única, onde cada área especifica as revistas que são mais importantes para ela. Mas elas podem ser classificadas de maneira igual para qualquer área, certo? Eu coloquei esse link aqui que a Anielce me mandou, mas onde você pode pesquisar essas revistas pelo INSS, nunca sei. Mas só que eu não consegui ainda mexer nele, tá? Então, eu só botei aqui como exemplo, que agora tem esse link o Google está preparando, mas é algo bem novo, apareceu essa semana isso, né, Regina? Vamos ver se vai funcionar, que vai ser muito bom, né? Aí você pode procurar as revistas da sua área que pode ser interessante para a sua publicação, entendeu? Então, é um site para você pesquisar as revistas. Bom, que legal. Acesso aberto, open access das revistas. Essas revistas são super interessantes. Por quê? Porque elas não cobram para você acessar as suas revistas. Então, se você consegue publicar seu artigo, você, consequentemente, vai ter uma maior visibilidade. Algumas revistas oferecem, então, essa publicação, a opção de acesso aberto, né? A opção de Open Access é uma resposta para editores às demandas da própria comunidade científica, de que o conhecimento deve ser gratuito, certo? Algumas revistas adotam o acesso aberto de forma total ou parcial. Na área de ensino, as que eu encontrei de Open Access, elas são gratuitas. Na área de ciências, muitas delas não são. Você tem a opção de fazer a publicação numa revista que não é aberta. Na mesma revista, a opção de ser um artigo que não é de acesso aberto, ou como acesso aberto. Mas na opção de acesso aberto, você tem que pagar para publicar nessa revista. Então, isso é uma característica que eu vi nas ciências, da saúde, tá certo? No ensino, até agora, eu encontrei essas que são abertas, né? Essa aqui mesmo, que é Debates em Educação, é uma revista A2, é uma revista bem qualificada, e ela tem acesso aberto, né? E sem te cobrar nada. Bom, aí aqui eu coloquei uma informação para vocês, que isso aqui é bem interessante, que vem de encontro com isso que a Anielce falou, né? Então, muitas das revistas que você procura nesses bases de dados, você não tem acesso a elas, só se você pagar. Mas hoje em dia, antes, isso aqui não era permitido, mas hoje em dia ela está aberta a todo mundo. Esse link aqui é scihub.tw. Eu vou abrir para vocês darem uma olhada no final. É uma base que você, colocando o DOI do artigo, você tem acesso a esses artigos, mesmo de revistas que são pagas. Uma forma de tornar acessível, né, esses artigos que são pagos. Olha, isso que a Regina vai contar para vocês aqui é o pulo do gato, viu? Esse Sci-Hub, porque ele foi um site, inclusive, muito criticado, né? Considerado pirata. Hoje não. Existe um movimento, como a Regina falou, de que o conhecimento esteja acessível a todos. Então, esse Sci-Hub, ele tenta fazer uma base, né, com artigos onde você tenha a publicação completa. Então, isso realmente é muito, muito interessante, né, Regina? Isso. No final, eu abro a página para vocês, e aí vocês veem, e é só colocar hub.tw, que ele aparece. Regina, só nós que estamos falando, esses alunos não perguntam nada. Não coisa, é? Né? Vou fazer um questionário para eles no final. Brincadeira, gente.
E, por fim, a transparência do novos periódicos surgem, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Toda semana, e com eles aumentam também as denúncias de práticas antiéticas realizadas durante o processo, que é o chamado de periódicos predatórios, tá? Geralmente cobram altas taxas de publicação e oferece uma revisão, não oferece uma revisão por pares adequada. O que é uma revisão por pares? Normalmente as revistas recebem seu artigo, vai mandar para 2 pesquisadores que entendem da área, para eles avaliarem aquele trabalho, ver a pertinência do trabalho, a qualidade do trabalho, e muitas vezes, na maioria das vezes, né, eles mandam correções, sugestões de correções, coisas que você precisa melhorar no seu artigo para ser publicado naquela revista. Ou eles negam, dizendo que a qualidade não é adequada para aquele nível de revista. Esses periódicos predatórios, eles não têm esse cuidado. Então, se acaba tendo publicações em revistas, eles são open access, que não são de qualidade. Então, e não são reconhecidos pela CAPES, são até mal vistos pela CAPES. São chamados periódicos predatórios. Mas como é que a gente sabe que esses periódicos são predatórios? Bom, muitos não estão indexados em bases de dados, né, confiáveis, né? Eles cobram taxas altas e a resposta deles é muito rápida, às vezes em 2 semanas ele já te deu a resposta de ok. Então, mas existem outros itens que são importantes serem avaliados. Então, esse site aqui, Think, Check and Submit, ele oferece uma série de sugestões que permite ao autor avaliar se a revista que escolheu para publicação adota práticas predatórias e como evitá-las. Então, eu achei bem interessante, porque ele dá várias dicas, tá? Mas o mais confiável é você trabalhar sempre com o periódico CAPES, porque aí o Qualis CAPES, desculpe, porque você garante que as que estão ali, elas já foram escolhidas, né, pelo grupo de pesquisadores que atuam na área. Aqui 2 revistas que nós temos da instituição. Temos a revista de Ensino, Educação, Ciências Humanas, ela é uma Qualis 3 na CAPES. Ela é uma revista que tem um escopo muito mais aberto, né? Então você pode publicar assuntos diferentes, né? Tanto da área de ensino, de educação e das ciências humanas, mas o escopo dela está ligado a esses temas. Você não pode, por exemplo, publicar uma síntese de um composto orgânico. Então, ela tem um escopo específico, mas é um escopo aberto. Já esse Qualis A3 aqui, que é a Revista Internacional de Estudos de Matemática, ela é bem mais fechada, porque ela vai relacionada com o quê? O escopo dela com assuntos relacionados à educação matemática. Isso é só para dar um exemplo para vocês, como é importante a gente primeiro dar uma olhada no escopo da revista, para saber se nosso artigo ele está dentro do